Você já imaginou poder entrar na Vila do Chaves, espiar o sótão mágico do Lucas Silva e Silva? Ou, quem sabe, passar uma noite na mansão mais famosa de Bel Air? Esses cenários que pareciam só existir na televisão marcaram gerações e se tornaram quase personagens das histórias que a gente amava assistir. Mas o tempo passou e ficou aquela dúvida. O que aconteceu com essas casas depois que os episódios acabaram? Algumas viraram ponto turístico, outras foram esquecidas. Tem casa que ainda existe e continua sendo moradia. E tem até lugar que fãs reformaram com as próprias mãos, só para manter viva a magia da infância. Então, prepara o coração, porque hoje a gente vai revisitar as casas mais famosas da TV brasileira e descobrir como elas estão hoje. A viagem tá só começando. Se você cresceu nos anos 90, com certeza já sonhou em morar naquela mansão gigante onde o Will Smith foi parar depois de arrumar confusão na vizinhança. A casa do maluco no pedaço virou o símbolo máximo de uma vida de luxo, com direito a piscina, mordomo, sala de 2 andares e um portão que se abria para mostrar o paraíso. Mas aqui vai uma revelação que muita gente não sabe. Apesar de todo mundo acreditar que a casa ficava em Bel Air, como dizia a música de abertura, na verdade, a mansão foi gravada em outro bairro nobre de Los Angeles. Isso mesmo, tudo fachada, literalmente. Aquela entrada com colunas brancas, aquele jardim de revista, tudo aquilo era só para cena externa. O interior da casa, puro cenário de estúdio. A sala onde o tio Phil discursava, a cozinha onde a tia Vivian brilhava, os quartos dos primos, tudo montado dentro de galpões gigantes, com direito à mudança de layout de uma temporada para outra. A cozinha, por exemplo, ficou bem mais moderna a partir da segunda fase da série. Mesmo assim, a casa ficou marcada. Era só mostrar a fachada na tela do SBT que a gente já sabia. Vinha piada boa, lição de vida e, claro, mais um show do Carlton na sala. Depois que a série acabou, a mansão voltou a ser uma casa comum. Bom, o mais comum que uma mansão milionária em Los Angeles pode ser. Mas em 2020, no aniversário de 30 anos da estreia, Will Smith fez história. Se juntou ao Airbnb e abriu as portas da casa para fãs do mundo todo. Por um valor simbólico, dava para passar a noite lá, visitar o quarto do Will recriado, com detalhes incríveis, curtir o Urbi a piscina e até ver peças originais da série. Um evento que explodiu nas redes sociais. Ah, e só para você ter ideia da fama que essa casa tem. Até o príncipe Harry e o apresentador James Corden estiveram lá, gravando um especial que viralizou na internet. Hoje, a mansão segue firme, como residência privada, avaliada em milhões de dólares. Não está aberta ao público, mas vive sendo lembrada, seja em listas de casas mais icônicas da TV ou nas lembranças de quem cresceu sonhando com aquele universo. E falando em casas que marcaram nossa infância, tem outra que virou referência de família, diversão e muita confusão. A casa da família Kyle, de Eu, a patroa e as crianças. E você vai se surpreender com o que aconteceu com ela. Se o maluco no pedaço mostrava o luxo da elite americana, Eu, a patroa e as crianças mostrava exatamente o oposto. Uma família de classe média alta tentando sobreviver às confusões do dia a dia, com muito bom humor. A casa da família Kyle, com aquela fachada típica dos subúrbios americanos, virou o palco perfeito para todas as trapalhadas do Michael, da Jay e dos filhos. Era ali que os conflitos aconteciam, as piadas rolavam soltas e, claro, as lições de moral vinham no final de cada episódio. A arquitetura da casa era bem diferente da mansão do Will. Em vez de colunas e escadarias grandiosas, a gente via madeira clara, jardim simples na frente e aquele jeitinho acolhedor de lar. O tipo de casa que a gente via nos filmes e pensava, dá pra morar aí, hein? Só que, assim como
Em muitas séries americanas, o que a gente via era uma combinação de realidade e truque de estúdio. A fachada que aparecia nas aberturas e nas cenas externas era de uma casa real, num bairro tranquilo da Califórnia. Mas todos os ambientes internos, sala, cozinha, quartos, eram cenários montados dentro dos estúdios da Disney, com aquele capricho que só eles sabem fazer. A série chegou ao fim em 2005, de forma inesperada, deixando os fãs sem saber o destino de vários personagens. Mesmo assim, a casa ficou marcada. E o mais curioso, ela ainda existe. Continua de pé como residência privada, discretamente ocupando seu lugar na vizinhança, longe dos holofotes. Mas, para quem é fã, basta uma olhada para reconhecer aquele lar que parecia tão nosso. E já que estamos falando de lares inesquecíveis, que tal voltar agora para um dos cenários mais queridos e mais humildes da televisão? Vamos descer das mansões e visitar a vila mais famosa do mundo, a do Chaves. Se tem um lugar que mora no coração dos brasileiros, é a Vila do Chaves. E olha que ela nem era nossa. Criada no México nos anos 70, a vila virou praticamente parte da cultura brasileira. E até hoje, arranca risadas, lágrimas e muita saudade. A estrutura era simples. Um pátio central, escadarias, plantas, o restaurante da Dona Florinda, a casa 71 da Dona Clotilde, o número 8 onde vivia ou se escondia, o Chaves e, claro, o famoso barril. Não precisava mais do que isso para criar um universo inteiro que conquistou gerações. O cenário original foi construído nos estúdios da Televisa, na cidade do México, onde os episódios foram gravados até o início dos anos 90. Mas depois que a produção parou, a vila foi desmontada. E o que restou foram lembranças, imagens e aquele vazio nostálgico de quem cresceu assistindo. Só que o impacto foi tão forte que a vila nunca morreu de verdade. Réplicas surgiram em vários lugares. A mais famosa aqui no Brasil fica no Parque Beto Carreiro World, em Santa Catarina. Lá, os fãs podem andar pelo pátio, tirar fotos com os cenários recriados com perfeição e reviver cenas clássicas. Além disso, shoppings e eventos pelo país costumam montar réplicas itinerantes da vila, que viram sucesso instantâneo de público. A explicação para esse carinho todo é simples. A vila representava o que a gente tinha de mais humano. Era um lugar onde as pessoas brigavam, riam, dividiam comida, fofocavam e, no fundo, cuidavam umas das outras. Não tinha luxo, mas tinha alma. E é por isso que ela ficou. Mesmo sendo só cenário, virou símbolo. Hoje, a vila original da Televisa não existe mais, mas ela continua viva na memória coletiva e nos corações de quem ainda para tudo quando ouve aquela música de abertura. Isso, isso, isso. E se a vila mais famosa da TV representava a simplicidade e a amizade, agora a gente vai para outro extremo. A casa de uma das famílias mais icônicas do Brasil. Vamos direto para o subúrbio carioca, onde mora a grande família. Se teve uma casa que conseguiu traduzir a alma do Brasil de forma simples, divertida e real, foi a da grande família. Durante mais de uma década, o lar da família Silva foi o palco das alegrias, das tretas e das rotinas que todo mundo reconhecia, porque era quase como estar vendo a própria casa na TV. A casa tinha tudo que um bom lar de subúrbio carioca precisa. Sala e cozinha integradas, aquele quintal com varal e plantas, janelas abertas, ventilador de teto e, claro, muita confusão. Era ali que Linneu tentava manter a ordem. Nenê cuidava de tudo com carinho. Tuco aprontava e Dona Flor sempre chegava dando bronca. Mas assim como em muitas produções, a famosa casa era, na verdade, um cenário construído nos estúdios da Globo, no Projac, no Rio de Janeiro. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes para criar uma atmosfera familiar e aconchegante. E conseguiu. A gente se sentia parte daquilo. A série ficou no ar por impressionantes
14 temporadas, atravessando mudanças no elenco, novos personagens e muita evolução nos roteiros. E mesmo com o tempo passando, a Casa da Grande Família continuava sendo o coração de tudo. Quando a série chegou ao fim, em 2014, o cenário foi desmontado, encerrando um ciclo, mas não o carinho do público. Até hoje, muita gente lembra da planta da casa de cabeça e tem gente que jura que já viu uma igual na rua. Porque a verdade é, aquela casa não era só da Grande Família, era de todo mundo. E falando em casas que moram na memória afetiva, a próxima tem um detalhe especial, um sótão mágico que nos levava direto ao mundo da imaginação. Vamos visitar o lar de Lucas Silva e Silva, em O Mundo da Lua. Se você viveu os anos 90, provavelmente já desejou ter um gravador igual ao do Lucas Silva e Silva e um sótão só seu para escapar do mundo real. O Mundo da Lua, exibido pela TV Cultura, marcou a infância de milhares de brasileiros com uma simplicidade encantadora e uma mensagem poderosa: imaginar é poder. A casa da série era uma típica residência de classe média em São Paulo, daquelas com fachada discreta, varanda na frente e cômodos bem divididos. Mas o grande tesouro ficava no alto, o sótão. Era lá que Lucas gravava seus pensamentos e embarcava em aventuras incríveis, com narrações que nos faziam sonhar junto. As cenas externas foram gravadas numa casa real, localizada na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. E sim, ela ainda existe. Continua sendo uma residência privada e até hoje atrai fãs nostálgicos que passam na frente só para sentir aquele gostinho de infância. Já os interiores, incluindo o famoso sótão, foram construídos em estúdio, com direito à decoração cheia de referências dos anos 90. A série tinha um tom único, meio poético, meio filosófico, e por isso a casa se tornou mais do que um cenário, virou uma metáfora. Ela representava o espaço seguro onde a imaginação podia correr solta, algo raro, ainda mais na televisão da época. Mesmo depois de tantos anos, o Mundo da Lua segue vivo no coração de quem cresceu com ele. E aquele sótão segue sendo símbolo de criatividade, inocência e liberdade. Um lugar que a gente nunca visitou de verdade, mas que todo mundo lembra como se tivesse morado lá. E se a gente falou de um sótão que nos levava para dentro da cabeça de uma criança, agora é hora de entrar num universo ainda mais mágico, onde bonecas falam, sabugos de milho viram cientistas e o impossível acontece todo dia. Vamos para o sítio do Pica-Pau Amarelo. Se tem um cenário que encantou gerações no Brasil, foi o sítio do Pica-Pau Amarelo. Inspirado nos livros de Monteiro Lobato, o sítio virou um universo mágico, onde bonecas ganhavam vida, sabugos falavam como cientistas e toda criança podia sonhar sem limites. A versão mais marcante da série, exibida pela Globo entre os anos 70 e 80, foi gravada numa casa construída especialmente para isso, em Barra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, uma casa de verdade, com varanda, quintal, celeiro e aquele jeitinho rural, acolhedor, que combinava perfeitamente com o Narizinho Pedrinho Emília e toda a turma do Reino das Águas Claras. Mas quando a primeira versão chegou ao fim, a casa foi esquecida. Por anos, ficou abandonada, sofrendo com o tempo, com invasões e com o descaso. O mato cresceu e o lugar que um dia foi mágico virou cenário de abandono. Só que a memória afetiva do público falou mais alto. Fãs da série se mobilizaram, criaram campanhas e, junto com a atual proprietária, conseguiram restaurar parte do sítio. E o melhor, hoje a casa está de pé, reformada e pode ser visitada com agendamento. Fica no Rio de Janeiro e virou praticamente um ponto turístico não oficial da TV brasileira. É importante lembrar que essa casa não é a mesma que inspirou Lobato nos livros. Aquela fica em Taubaté, São Paulo, e virou um museu literário. Mas foi no sítio de Guaratiba
que a fantasia ganhou cor, som e movimento, entrando de vez na imaginação de milhares de crianças por décadas. O retorno da casa, graças ao amor dos fãs, mostra o quanto o Sítio do Pica-Pau Amarelo vai além da televisão. Ele é parte da nossa história, da nossa infância, da nossa cultura. E depois de visitar mansões milionárias, casas simples, vilas, sobrados e sótãos encantados, fica claro, algumas casas podem até ser de mentira, mas os sentimentos que elas despertam são reais e duram para sempre.